A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos, amados irmãos. E vamos continuar com essa série sensacional, né, irmãos? Mentalidade de abundância. Aí estamos chegando na parte 8. E a minha Bíblia está aqui aberta em Êxodo, capítulo 3. Olha que interessante o que nós vamos continuar falando desde que começamos. É maravilhoso o que Deus tem passado para nós. Êxodo, capítulo 3. Versículo 4. E vendo o Senhor que se virava para lá ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Ele disse: Eis-me aqui. E ele disse: Não te chegues para cá. Tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Preciosos irmãos, interessante como de uma nação toda Deus conseguiu chamar a atenção de Moisés. Deus estava vendo o sofrimento daquele povo. Em toda a angústia dele, o Senhor estava sofrendo. Porque não fez Israel para ficar amassando barro, para estar num cativeiro como escravos? Mas Deus os via como príncipes, como o povo de Deus, não é, irmãos? Eles estavam sofrendo sob o jugo de Faraó e Deus conseguiu chamar a atenção de Moisés, o libertador. Quando Deus quer fazer uma obra, ele precisa, como autor e consumador da fé, tirar o homem da mentalidade que está em Adão, né? Pobre, cego, nu, miserável, e levá-lo para a dimensão de Cristo, da revelação, da comunhão. Aqui nós vemos que, de uma nação inteira, houve um homem em que Deus conseguiu chamar a atenção. Depois que Deus chama a atenção de Moisés, é interessante a sequência. Agora, após ele chamar a atenção de Moisés, veja que Deus diz: não te chegues para cá. Parece que uma incongruência, mas na verdade nós vamos entender isso aqui, tá bom? Primeiro ponto, Deus quer relacionamento e poucos são aqueles que vão se interessar por Deus. Por quê? Desde a queda, né, as fortalezas, imaginações, ambições, distrações, né, a vaidade. Então o mundo visível pegou o homem, né? O homem vive por vista, 2 Coríntios 5,7. Ele está na dimensão da alma e é afetado pelo que sente, pelo que vê, pelo que ouve, né? Pela opinião das pessoas. O que vemos então é que o homem ficou preso na dimensão daquilo que parece ser, os efeitos da queda. Não naquilo que é a verdade, que é a vitória de Jesus na cruz do Calvário. A nova criação profética. Então Deus é agora autor e consumador da fé, significa que ele vai ter que tirar o homem do medo, da incredulidade. Como autor, gerar essa fé, esclarecer essa fé, e como consumador, ensinar o homem, né, destravar o homem, para manifestar a vitória de Cristo. Uma fé esclarecida é uma fé que se transforma em palavra de fé. E persevera regando, como diz Colossenses 4,2, adorando a Deus, enquanto aquilo cria substância, né? Porque os anjos estão trabalhando nas orações. É interessante que a palavra da fé ela é muito rara, mesmo entre os discípulos que andavam com Jesus. Eles não tinham aprendido: se creres no teu coração e disseres com a tua boca, né? Não duvidar no seu coração, né? Então tudo o que você disser será como você diz. Essa fé agressiva contra as trevas se transforma em palavra da fé. Ela é realmente a fé do Novo Testamento. Cristo em nós, esperança da glória. É um mistério tremendo quando nós compreendemos que Cristo está em nós e que Ele é o Espírito vivificante que flui através da nossa oração, segundo a comunhão com Ele atual. Tudo que não é de fé é pecado, Romanos 14, 23. Portanto, é por níveis, não é? Você está se entregando ao Senhor, Ele está ganhando espaço. O autor e consumador está te levando de um nível para outro nível. Há um nível de frutificação. João 15,2 diz: se você permanecer em mim, você vai dar muito fruto. Então vai de fruto, para mais fruto ainda. É interessante aqui que nós podemos ver que Deus quer chamar a atenção de Moisés. Deus quer ter relacionamento com Moisés. De todo aquele povo, o único que se interessou por Deus. Deus conseguiu chamar a atenção dele através de uma sarça que pegava fogo e não se consumia. Uma sarça que pega fogo no deserto é comum por causa do calor. Muitos arbustos ali pegavam fogo. Mas ele achou interessante porque ali era um milagre, né? Aquele arbusto queimava,
queimava e não se consumia, continuava queimando. Ele falou, eu vou lá para ver essa maravilha. Então Deus conseguiu chamar a atenção de Moisés, e quando Moisés vai na direção daquele arbusto, Deus vendo que ele se virá. Quer dizer, Deus viu, eu despertei nele o interesse por mim. Agora eu preciso que ele se santifique. Irmãos, a Bíblia diz, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. É muito difícil, meus irmãos, neste mundo onde as pessoas estão no pecado, na vaidade, né? O coração é endurecido pelo engano do pecado, se voltar para Deus. Não é uma multidão, se voltar para Deus, como aqui no caso de Moisés, resolveu o problema da nação inteira, como no caso de Daniel, como no caso de José, todos eles resolveram o problema da nação inteira. Davi resolveu o problema da nação inteira. Paulo já ganhou várias nações também através do seu ministério, que ele diz, eu chegarei até vocês na plenitude do poder, né, da sabedoria, do amor de Cristo. Olha só. Então nós vemos aqui que esse despertar-se para Deus é muito precioso para Deus. No entanto, há alguns inconvenientes, porque embora Deus queira relacionamento conosco, Ele nos ama ardentemente, não tira os olhos de nós 24 horas com olhar de amor. Embora Ele realmente ame a nossa voz, a nossa oração, há o que impede Ele de nos ouvir e se relacionar conosco. É o pecado. Por isso ele enviou o Senhor Jesus Cristo para derramar o seu sangue para purificar-nos. E assim o Espírito Santo poderia entrar, porque o homem estava contaminado desde Adão. Então precisou o pai amar, enviar o filho morrer na cruz, o meio para o fim. O filho disse, é bom que eu vá, porque se eu for eu enviarei o Espírito Santo. Aí temos uma dispensação, né? Onde o Espírito entra em nós, diz lá 1 Coríntios capítulo 2, a partir do versículo 9, né? O qual ele seria o intérprete. Ele iria então revelar, né? Se por um lado Deus é amor e quer se relacionar conosco, por outro lado, meus irmãos, Deus é santo, não se mistura com o pecado. Portanto, como um Deus misericordioso, ele queria perdoar o homem. Mas como Deus justo, o salário do pecado é a morte, né? Deus não podia simplesmente fazer vistas grossas, né? Colocar para debaixo do tapete e dizer, não, o homem não pecou, está tudo perdoado, não. Havia uma contaminação, e só o sangue de Jesus pode nos perdoar e purificar toda injustiça. Foi preciso essa economia de Deus amar, enviar Jesus, derramar o seu sangue, purificar o homem. Depois o Espírito poderia entrar no homem purificado para começar um processo de santificação, né? Para abrir o entendimento do homem para o grande amor de Deus, quebrar as fortalezas que ali estavam, né? Desde a queda, as fortalezas do engano e a dureza do coração, que faziam com que o homem não conseguisse nem ver a Deus e também nem servir a Deus, né? Não escapar nem do diabo nem do pecado, não conseguir nem se arrepender nem se converter. Então, o homem estava totalmente travado, lacrado, né? Guiado pelo príncipe da potestade do ar, Efésios 2:2, diz lá, o qual todos nós estávamos. Olha, meus amados, queridos irmãos, aí lá, se você ler em Efésios 2, 4, 5, diz, mas Deus, que é riquíssimo em sua misericórdia, com o amor com que nos amou, ele nos tirou, né, do império das trevas. Agora veja que coisa tremenda, que Deus consegue chamar a atenção de Moisés, mas por outro lado, Deus vai mostrar a sua santidade. Dizendo, Moisés, você tem que tirar o pó da sua sandália, você tem que ter reverência, né, guardar o seu pé. Então, nós vemos aqui o que nós estamos passando, nós como cristãos. Se por um lado queremos avançar numa comunhão com Deus, na frutificação, por outro lado temos uma carne da qual nós nem imaginamos, nem discernimos o quanto estamos errados, não é? Em Isaías capítulo 1 diz que da cabeça até os pés cheios de chagas podres não espremidas. A nossa alma foi muito danificada na queda, e as nossas reações muitas vezes partem de sentimentos que não são bons. Geralmente as nossas escolhas, palavras, geralmente nosso ponto de vista parte daquela ferida na alma. Por exemplo, muitas vezes reagimos com contenda, com soberba, paixão, avareza, egoísmo. Então quer dizer, é como se lá no fundo tivesse uma fonte de um esgoto, sabe? Então muitas vezes as nossas reações estão baseadas em traumas complexos, as nossas palavras estão baseadas em inimizade, falta de misericórdia.
Então, esse sarar do interior, né, da nossa alma, a água limpa que vai passar ali, é um processo maravilhoso. Se nós estivermos ouvindo o Evangelho genuíno, que vai atacar dia a dia o pecado da nossa carne, ele vai ter esse saneamento, ele vai ter essa purificação. Aí sim começaremos a ouvir a Deus e sarar. É maravilhoso, porque a carne, ela continuamente joga suas sujidades, né? A carne é como um espinheiro que só sabe produzir espinhos. Então, como nuvens sem águas, como o mar que joga suas sujidades, como uma planta em plena estação que não dá fruto. O que vemos então que a carne ela está ali colocada, né, entre os membros, para que o homem seja cegado pelo inimigo. Já no espírito temos então um chamado para perseverarmos em conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, diz no livro de Oséias 6,3. Olha só, aqui então Deus desperta o interesse de Moisés. No entanto, Deus mostra a Moisés o nosso relacionamento precisa ser santo. Então a primeira coisa, quando uma pessoa começa a se interessar por Deus, Deus vai começar a trabalhar áreas de renúncia, vai começar a trabalhar áreas de arrependimento, santificação, porque o homem em Adão está cego e contaminado. E Deus é santo, santo, santo. Ele proveu, claro, Romanos 5,17, o dom da justiça, que é o presente de ser declarado santo, digno, merecedor, puro, né? E a abundância da graça, que é essa direção e unção do Espírito Santo, passo a passo, como a respiração, com o batido do coração. Então, se o homem for humilde para se sujeitar a Deus, que é se colocar debaixo do sangue, não é medo, culpa, mas temor, respeito, humildade. E se ele tiver essa humildade para buscar os olhos do Espírito, os ouvidos do Espírito, o coração do Espírito, né? Jesus diz lá em João 5,19, eu não faço nada a não ser aquilo que eu vejo o Pai fazer, né? E em 5,30, eu não falo nada a não ser aquilo que eu ouço o Pai me dizer, aí eu faço, né? Então aí eu falo, né? Eu só falo o que eu ouço, né? E eu só faço o que eu vejo. Então, se Adão foi independente, Jesus é o símbolo do homem, né? Dependente, que ele dependia completamente do Espírito Santo. Ele, como homem, só via o que seus olhos físicos viam. Toda a revelação que ele teve ali nas Escrituras foi na dependência do Espírito Santo em oração. Por isso que ele orava tanto, jejuava, porque os seus olhos físicos só viam o mundo natural, caído. Os olhos dele não eram diferentes do nosso. Então, o que ele via por revelação era revelado no Espírito. O Espírito Santo que guiava ele, nós podemos ver assim, né? Então, Jesus é um exemplo também de um homem guiado pelo Espírito Santo, buscando a Deus para ter comunhão. Quando Moisés, então, entende que Deus é santo, pode começar o relacionamento. Lá em Lucas 14:33 diz que se alguém não renunciar tudo, não pode ser meu discípulo. Jesus diz lá em Lucas 9:23, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, né? Tome a sua cruz a cada dia, vem me siga. Então essa renúncia da nossa carne e essa tomada, né, da graça, ela é o sine qua non, ou seja, sem a qual é impossível. É o modus operandi. Então você veja que muitas pessoas, temos aí o planeta com 8 bilhões de pessoas, né, que nem sequer levam em conta o relacionamento com Deus. São religiosos, até buscam a Deus na hora do apuro, por uma bênção, por alguma graça, né, mas não se relacionam com Ele, né, para serem salvos. Não são aquelas virgens que têm azeite para subir. Então, você veja 8 bilhões de pessoas. Um aqui, outro ali se converte. 2 Coríntios 3:16, 17 diz, quando um se converte, o véu se tirará, né? Desperta tu que dormes, Cristo te iluminará. Ali onde está o Espírito, ali está a liberdade. Aí temos a liberdade para ir saindo da cegueira e entrando nas revelações contínuas. Lá em Atos 26, 16 ao 18, Paulo recebia revelações contínuas e continuaria recebendo. E então ele vivia um evangelho que ele disse que não aprendeu com homens, mas pela revelação do Espírito Santo.
A revelação produz uma fé relacional, uma fé que produz as mesmas obras e maiores. Aí é conhecer a Deus no Espírito, não apenas na mente, né? Na árvore do conhecimento do bem e do mal, de ouvir pregadores e somente aprender conceito, mas sim, quando você se relaciona, você é vivificado e não tem apenas conceito, informações, mas você começa a receber visões e sonhos, revelações, né? Então, desses que se voltam para o Senhor, os quais são raros, menos ainda se santificam para poderem ter um relacionamento vivificante. Ficam ali na periferia fazendo campanhas buscando bênção, né? Eu já vi muitos que dizem assim: o meu filho, a minha filhinha é muito novo para ter uma experiência com Deus, né? Quer dizer, Deus é depois da adolescência. Na infância ou na adolescência, muitos pais acham que a vida cristã pode fanatizar, e é verdade. Se tiver uma seita, uma religião, é perigoso expor a criança a uma consagração ascética, né? Um rigor ascético. Lá em Colossenses capítulo 2, fala do rigor ascético que não vale nada contra a carne. Então, muitos pais pensam, e é natural que pensem assim, né? O meu filho é muito pequeno para ter uma experiência com Deus, e ele é muito pequeno, a minha filha ainda é muito pequena para se consagrar. E aí deixa-se isso para depois da adolescência, no qual será muito tarde. Sabe, amados, nós vemos que Deus quer ser o nosso Deus desde a nossa meninice, né? Nós vemos Jesus com 12 anos pregando a palavra. Nós vemos Samuel, né? Criança, Davi chamado ainda bem jovenzinho. A Bíblia está cheia de jovens e crianças que realmente deram a sua juventude, né? Paulo escrevendo a Timóteo diz: olha, você é jovem, Timóteo, mas não é por causa disso que você não vai se encher do Espírito Santo, né? Então, quando a gente vê que o jovem e a criança que não é ensinada a se apegar no Senhor, vai se apegar nos jogos de violência, né? Vai se apegar na escola lá, aquela doutrina não do criacionismo, né, mas evolucionismo. Quer dizer, o inimigo vai atacar a infância. A Bíblia ensina no caminho o menino e ele não se desviará. Então, quando a criança ela é ensinada a ela orar, a ela meditar na palavra de Deus, para muitos dizer, mas ela é apenas criança, que está fazendo ela ler a Bíblia, não é o tempo dela agora, é dela brincar, dela ser criança, né? Quer dizer, fazer com que a criança medite na palavra de Deus, fazer com que a criança ore, quer dizer, acaba entregando aquela fase para o inimigo, né? Ela é muito criança ainda para meditar na palavra, mas ela não é criança para jogos que tiram a cabeça lá, atirando, para ficar vendo futilidades na internet, quer dizer, mente vazia, né? O que acontece? Se nós não ensinarmos, né, a criança a ter uma comunhão pessoal com Deus na infância, nem na adolescência, quando ela chegar no período adulto, vai se tornar mais difícil ainda, porque ela já se contaminou muito nesse período, né? Ela se entregou muito ao pecado. Não vai adiantar tentarmos aplacar a nossa consciência, tentando fazer assim: é muito cedo para que essa criança tenha uma comunhão com Deus. Eu vou fazer assim, eu vou ler um trechinho de uma Bíblia para ele ou para ela, eu vou fazer uma oraçãozinha junto com essa pessoa, vou assim bem suave, sabe? Eu vou aqui e ali pincelar uns momentos assim de comunhão com Deus. Não vou chamá-lo a ter uma comunhão, uma experiência com Deus, não. Eu vou fazer assim uma coisa assim, leio aqui um trechinho da Bíblia, é como se aplacasse a consciência: eu também ensino a Bíblia. Então a criança fica o dia inteiro no jogo do videogame lá, o dia inteiro vendo coisas que não prestam, e aí, para aplacar a consciência, eu li a Bíblia, a historinha das crianças, aí eu fiz uma oração de 1 minuto antes da criança dormir. Quer dizer, é como se a criança não fosse pagã, né? Tem 1 minuto ou 2 ali de cristianismo, mas ela não tem uma vida com Deus. Ela não aprendeu como andar com Deus, conversar com Deus, ter uma fé pessoal. Então aí o que acontece? Parece que é um desperdício entregar a infância e a adolescência para Cristo. Parece que a infância e a adolescência pertence à criança carne. Só que a criança, ela nasce carnal. Davi disse: em pecado me concebeu minha mãe. Então, a criança, a Bíblia diz que
nasce estulta, ignorante, carnal, e a vara da correção, que é a palavra, a oração, é que vai tirar a criança desta dimensão. Então, esse jugo que a criança nasce completamente separada de Deus, ela precisa não de fanatismo, nem de mundanismo, mas sim ser ensinada a ter uma vida pessoal com Deus desde pequenininha, a conversar com Deus e buscar a Deus ela mesma.